Quantos nãos você estaria disposto a ouvir para finalmente conseguir publicar o seu livro? Você sabia que o meu livro de como gerenciar contratos com empreiteiros, ele nasceu de um projeto fracassado? Então fique aqui até o final que eu vou contar essa história para vocês de como eu consegui publicar o meu primeiro livro lá em 2005. Eu vou contar toda a saga. E esse episódio aqui hoje, ele abre o que eu quero fazer como um clube do livro. Eu quero comentar alguns livros que foram importantes para mim na parte de engenharia, parte de construção, parte de gestão de projetos, para poder compartilhar aqui com a nossa comunidade algumas recomendações, né, fazer alguns resumos. Então, espero que vocês gostem dessa série. Eu vou ter uma lista aqui, né, uma playlist no canal falando sobre isso. E para poder abrir essa conversa, eu resolvi trazer aqui, né, o meu próprio livro de como gerenciar contratos com empreiteiros. Foi editado, né, e lançado pela editora Pini lá em 2005 e foi uma verdadeira saga, né? Então, como eu falei, fique até o final desse episódio aqui se você quiser saber a história toda de como isso começou. Bom, eu nessa época trabalhava na Project Expert, uma consultoria de gestão de projetos aqui de Curitiba, e eu tive a sorte de ter um sócio que era muito incentivador desse tipo de iniciativa, que é o Silvio Ville, né, meu amigo até hoje, e a gente estava dentro de um momento onde a construção civil estava passando por uma crise muito grande. Nós prestávamos serviços de gestão de projetos para várias indústrias, mas a parte mais importante para nós era de engenharia e construção, e nós estávamos tentando buscar mercados, né? Então, como a gente consegue expandir aqui as nossas operações, porque era uma época que, como eu falei, tínhamos poucos contratos aí para trabalhar. E aí, eu tinha acabado, né, um tempo antes, um ano antes, de sair de uma construtora que tinha um ERP, um sistema de gestão, aonde um dos módulos era de gestão de contratos. E esse módulo tinha muito pouca gente que sabia usar de fato. E o desenvolvedor, ele estava crescendo, estavam vendendo, né, esse RP para outras construtoras aqui da cidade, da região, e chegou um ponto que ele já não conseguia dar suporte, não conseguia dar treinamento, porque ele ficava muito envolvido em resolver as questões técnicas, né? Então ficava mais no suporte que no treinamento. Então o pessoal acabava adquirindo o sistema e usava, né, pouco do seu potencial. Então nós conversamos para fazer um tipo de sociedade, aonde pelo fato de eu ter usado o sistema e ter trabalhado muito com gestão de contratos, eu iria montar um treinamento para aquele módulo e nós então iríamos pegar esses contratos, né, de treinamentos, dando suporte a ele, e em troca ele deixaria a gente usar o sistema de maneira gratuita. E por que, que nós queríamos usar o sistema? Aí vem uma outra parte bem interessante naquela época. Nós criamos, naquele momento, uma empresa que centralizava compras dentro da construção. Então, nós entrávamos em contato com pequenas e médias construtoras para fazer a parte de gestão de suprimentos deles. E assim, um pequeno construtor, ele conseguia um poder de barganha maior nas suas compras, porque elas eram agrupadas com compras de outros, né, empreendedores, outras empresas, outras construtoras. Então, hoje seria uma startup, onde nós estaríamos validando um modelo de negócio, um processo de trabalho. Naquela época, né, nem se falava startup, estamos falando aí de 2004, 2005. Então, nós precisávamos de um sistema para poder trabalhar essas compras pensando no crescimento, porque naquela época a gente ainda fazia via e-mail, Excel, então precisávamos de um sistema pensando em crescer. E fizemos essa troca. Mas acontece que quando o material de treinamento ficou pronto, então eu montei tudo, né, todo o fluxo, print de tela, etc., e explicando os porquês, então entrava um pouquinho, né, de metodologia de gestão de aquisições, o fornecedor ele parou, né, de nos atender. Enfim, a parceria acabou não sendo concretizada, a gente nunca chegou a assinar um acordo, e aí não foi para frente. E foi muito frustrante para mim, porque eu tinha me envolvido bastante naquele projeto, a gente acreditava nisso, e, e a gente não conseguia, então, levar adiante, porque o treinamento era para o sistema. Se o dono do sistema, né, voltou atrás, como é que nós íamos dali para frente? Então, aquele trabalho, na minha visão, foi inteiramente perdido. Mas, né, o Silvio veio e falou assim: olha, por que, que você não transforma isso num treinamento de gestão de contratos? Porque a experiência você tem, o método você conhece, né?
a gente só não vai ter a ferramenta. Aí eu pensei e falei, poxa, mas isso não faz sentido, porque eu estava tão, né, focado em ensinar a usar a ferramenta, que uma vez que a gente não ia ter a ferramenta, não fazia muito sentido. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fui pensando, e aí eu pensei, olha, acho que pode funcionar, né? Vamos arriscar. No final das contas, o mercado estava em crise, a gente precisava fazer uma coisa diferente. E eu então comecei a desenhar esse treinamento, fizemos provas internas, né? Com a nossa equipe, com muitos feedbacks, eu fui adaptando. E aí, quando, né, montei uma apostila daí muito maior, muito mais robusta, né, sem a ferramenta do sistema, só de conceitos de gestão de contratos, estratégia de contratação, que tipo de modelo de contratação é melhor para cada situação. Entrevistei vários engenheiros e donos de construtoras, enfim, né, todo um trabalho bastante robusto. E quando lançamos o primeiro treinamento em parceria com a Espaço Ideia, aqui de Curitiba também, da fantástica Francisca Cury, foi uma surpresa gigantesca, porque assim, a turma ela lotou em muito pouco tempo. A gente tinha programado fazer na nossa própria sede, que era uma casa, né, que tinha uma sala grande, tinha um salão onde nós programamos o treinamento, e as pessoas foram se inscrevendo, e para vocês terem ideia, o sucesso foi tão grande que os últimos 2 alunos tiveram que sentar encostados na porta de entrada. Então, até todo mundo entrar, né, as mesas ali ficavam um pouco empurradas para frente, e depois que todo mundo já estava dentro, a gente recuava um pouco para poder encostar na porta. E assim foi. E eu fiquei com um espaço de 1 metro quadrado, né? Que já as primeiras mesas estavam na minha frente, assim, eu quase colado no projetor, que era o espaço que nós tínhamos. E aí depois lançamos a segunda turma, a terceira turma, e foi uma loucura, assim, sempre lotando. E isso mostrou o como era carente o mercado de conteúdos desse tipo. E aí, mais uma vez, o Silvio chegou, né? Sempre incentivando e falou assim: eu sempre quis lançar um livro, né? E tenho várias ideias aqui, tenho materiais já feitos e tudo. Você tem um material na mão. Por que, que você não transforma essa apostila em livro? E mais uma vez eu fiquei naquela, né? Poxa, mas e será que tem mercado? Será que realmente o pessoal vai enxergar isso como sendo um conteúdo sério, né? Com tanto esforço que foi montado? Será que não é só questão de treinamento e tudo? E aí, né, refleti um pouco e comprei a ideia, comprei o desafio, e aí passei a mexer no material, encorpá-lo cada vez mais e fazer mais pesquisas e falar com mais construtoras, né, e tudo, e pensei assim, bom, por que não, né, vamos atrás. E quando surgiu a ideia do livro, então, quando realmente eu comprei a ideia, eu pensei assim, eu quero que ele saia pela Pini, porque a Pini, na época, né, por muitos anos, foi a mais reconhecida do país, né, hoje passa por várias dificuldades, mas lá naquela época era a editora de livros de construção. Né? Você não tinha alcance, você não tinha como ser relevante, né, a tua obra se não fosse pela Pini. Mas eu imaginava, né, poxa, isso vai ser muito difícil, porque afinal de contas, quem que me conhece? Né? Será que meu material é bom mesmo, que vai ser relevante, ou eu vou ter que, né, dar a cara a tapa aí, sair no mercado tentando buscar um caminho? E foi isso que eu fiz, na verdade. Eu peguei esse material, fiz um contato com a Pini, né, encaminhei por correio, e em paralelo saí atrás de outras editoras. Né? Então eu fui exatamente atrás de 12 outras editoras, Curitiba, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, e eu comecei a encaminhar o material, fazer contato, e o pessoal sempre, manda aí, vamos ver e tal, né? E aí, como que foi? Né? Dessas 12, mais ou menos metade não respondeu, né? O que já é uma resposta, já é um não. E as outras perguntavam duas coisas. Primeiro, é livro didático? Né? Eu respondia, não. Então a gente não tem interesse, né? Porque livro didático acaba tendo uma compra meio que obrigatória ali, né? Você tem um mercado que vai consumir. É livro para concurso? Não. Então nós não temos interesse também. Então eu levei 12 nãos nesse tempo, né? E já não estava mais vendo como é que esse negócio podia funcionar. E aí eu consegui marcar uma conversa na Pini, né? Aí que vem a parte talvez mais complicada da saga, né? Consegui marcar uma conversa para umas
3h30, 4 horas da tarde, né, num dia de semana, e eu ia pegar um ônibus, né, eu sem dinheiro, ia pegar um ônibus em Curitiba, viajar para São Paulo, descer na rodoviária, pegar um táxi, ir até a Pini, fazer a reunião, voltar para a rodoviária e pegar o ônibus de novo, para no dia seguinte estar em Curitiba, porque não ia ter dinheiro nem para pagar o hotel lá, né? Então, marquei e resolvi ir, né? E aí, como eu falei, começa a outra saga. Mas antes de eu chegar nessa parte, queria lembrar vocês, né? Não deixem de seguir o canal, ative o sininho. Se você está gostando do vídeo, curta, né? Isso é muito importante para o YouTube, para o nosso canal. Então, não deixe de seguir, não deixe de recomendar também para outros profissionais. E quem sabe, né? Se você tem um livro na área de gestão de projetos, engenharia, construção, quer compartilhar, entre em contato comigo. Quem sabe a gente faz aqui um episódio falando da tua obra. Ou para você que não é autor, mas que gostou de algum livro, foi importante para você, passa para mim também, né? Quem sabe a gente consegue falar sobre ele. Mas agora vamos lá, vamos voltar para a viagem. Naquela época, a Regis Bittencourt, né, BR-116, estava passando por várias obras no trecho Curitiba-São Paulo, e o pior trecho era uma duplicação de uma ponte, né, antes da Serra do Cafezal. E ali acabava tendo uma restrição, porque a cada concretagem de um trecho da ponte, eles tinham que fechar a ponte. Eles usavam a ponte existente para parar os caminhões para concretar a parte que estava em expansão. Então a viagem estava bastante difícil. Por conta disso, né, gestão de riscos, eu saí de Curitiba às 6 da manhã, tendo que chegar em São Paulo até 4 horas da tarde. Então, bom, deu 10 horas para fazer um trajeto aí que levava 5, né, 6 horas se a viagem fosse lenta. Bom, quando chegamos próximos da obra da tal ponte, trânsito parado, filas gigantescas, e o ônibus simplesmente não saía do lugar, passou ali 1 hora, 2 horas e não saía do lugar, e eu começando a ficar preocupado. E aí, tanto que vários passageiros que estavam no ônibus começavam a sair, né, descer do ônibus e pegar o ônibus da mesma companhia que estava voltando de São Paulo para Curitiba, né, fazendo o caminho contrário, dizendo assim: olha, já perdi meu compromisso em São Paulo mesmo, não vale a pena chegar até lá para voltar se tiver espaço nos ônibus que estão voltando, né? Eles paravam para conversar com os motoristas e tudo, eles iam embora. E eu comecei a ficar, né, muito preocupado, porque era a chance que eu tinha, né, de conversar com eles lá. E não andava, não andava, andava um pouquinho, e a gente foi passando o tempo ali sem água, sem comida, né, num sol danado. E aí chegamos num ponto que tinha, não lembro se era uma lanchonete, borracharia, alguma coisa, que tinha um telefone público. Coisa que acho que muitos que estão aí do outro lado, né, acho que nunca usaram. E eu consegui fazer uma ligação para a Pini, avisei que eu estava atrasado, né, o que tinha acontecido. E aí a Josiane, que sempre foi uma parceira fantástica, né, ela falou assim: não, André, não se preocupe, a gente vai te esperar, tá? Então venha, a hora que você chegar, a gente conversa, se precisar ficar mais tarde, a gente bate um papo aqui, a gente entende, né? Falei, ufa, tudo bem, né? Aí foi, conseguimos passar pela ponte, enfim, a gente entrou em São Paulo em torno de 5 horas da tarde, tinha saído às 6 da manhã, né, com a roupa do corpo. Fui dando uma olhada, eu tinha levado um mapinha pequeno de São Paulo, porque não tinha celular, não tinha GPS, né? E aí eu conversando com o motorista, ele falou assim: olha, eu posso te deixar em tal lugar que ali fica um pouco mais próximo, porque senão você vai passar muito para chegar na rodoviária e depois ter que voltar, e era final da tarde em São Paulo, né? Não ia chegar nunca. Então, desci do ônibus, eu cheguei na Pini em torno de 6 horas da tarde, né? Eles estavam lá me esperando. E aí fizemos uma reunião, contei sobre o projeto, levei, né, uma cópia impressa ali daquela que era quase uma apostila, expliquei, falei como que o livro foi feito, falei das entrevistas, das pesquisas e tudo. E aí eles chegaram para mim e falaram: olha, interessante, né? Acho que é um tema muito relevante, não tem nada publicado a respeito, então pode ser interessante, mas como você sabe, o mercado está em crise e o que nós estamos fazendo agora nos últimos meses é imprimir, né, editar e imprimir os livros se tiver patrocínio. Então, se você conseguir empresas, construtoras, né, que estejam dispostas a entrar nesse projeto, patrocinar, né, aí ajuda a dividir o risco, a gente pode fazer. E aí agradeci, poxa, só de conseguir aquela reunião ali foi fantástico, deixei o material lá com eles, peguei o táxi e voltei para a rodoviária. Quando cheguei na rodoviária já tinha um ônibus saindo, eu tinha que correr para conseguir pegar, né? E assim eu fiz.
E aí, na volta, pegamos quase que o mesmo engarrafamento, claro que foi melhor, mas assim, eu não comi, não deu tempo de comprar nada, eu tomei só uma garrafinha de água no ônibus da volta, que era o que tinha, né, em cada assento ali, um pacotinho de batata frita e uma garrafa d'água. Então, imagine aquela madrugada como é que eu tava, quando a gente finalmente conseguiu parar para num lugar para lanchar, era a primeira coisa que eu ia comer em 24 horas, né? Enfim, peguei o ônibus para voltar, e voltei até um pouco assim animado por ter conseguido, né, explicar para eles, mas desanimado por ver o mercado da construção do jeito que ele estava e onde que eu ia conseguir. Na época, estimava em torno de 10 a 20 mil reais para conseguir publicar, né, fazer uma primeira tiragem de um livro. Se hoje é muito dinheiro, imaginem vocês lá em 2005. E aí voltei para Curitiba e 2 dias depois, né, ou um pouco mais, talvez uma semana depois, eu fui fazer uma visita num cliente e quando eu voltei tinha um post-it, né, ali no meu computador dizendo, olha, Josiane da Pini ligou para você. E aí eu olhei aquele recado e falei, bom, ela deve estar querendo, né, agradecer a visita, né, perguntar se de repente eu consegui algum apoiador e tudo mais, fazer um follow-up, porque eles foram muito bacanas comigo. Então, né, mas pensei assim, bom, né, infelizmente, até posterguei um pouco a ligação de volta, porque eu pensei assim, vai ser meu 13º não e a partir daí eu não tenho mais para onde ir, né, vou enterrar a ideia do livro. E aí no dia seguinte, eu acabei deixando, né, passar, liguei no dia seguinte para a Josiane, e daí ela chegou assim, André, a gente gostou muito do teu material é muito bom, a gente quer publicar. Então, o que eu quero saber de você é o seguinte: quanto tempo você precisa para deixar ele pronto? Porque você falou aqui na reunião que tinha algumas coisas a mais que você queria colocar, queria ajustar e a gente quer lançar. Então, assim, quanto tempo você precisa, né, para deixar ele, né, em vias de publicação? Aí aquilo, né, eu quase caí da cadeira. Se não tivesse sentado, tinha caído. E aí, na hora, eu falei para ela, falei, 30 dias, tá bom para vocês? Ela falou, tá ótimo. Então, eu vou fazer o seguinte, já vou marcar a arte da capa, já vou marcar o lançamento, porque a gente vai ter a FEICON aqui, a gente quer lançar na FEICON, ela tá chegando. A gente precisa fazer, revisar, imprimir e conseguir distribuir antes da feira. Então, você consegue mesmo em 30 dias? Eu falei, claro, né, sem problema nenhum. E desliguei o telefone, muito feliz, né? E ao mesmo tempo preocupado, porque, poxa, como é que em 30 dias eu vou conseguir, né, dar a encorpada final e revisar e deixar ele todo bonitinho para poder virar livro. E aí foi, né? Deu certo, com os 30 dias eu mandei, logo, né, uns 4 dias depois já veio inteiro revisado, comentado, fiz mais uma revisão e chegou na feira, né? Tava lá o livro, fizemos uma apresentação até, né, para o público lá numa sala menor, e a partir dali, né, o negócio foi. E nos primeiros 2 anos, o livro ficou na lista de mais vendidos da editora, o que foi muito bacana. E aí os cursos começaram a ser bastante demandados, enfim, né? E aí a história seguiu. Então, eu queria compartilhar isso com vocês aqui, por quê? Porque tantas vezes a gente se coloca, né, naquela autossabotagem de pensar assim, primeiro, eu não sou capaz de fazer um material de qualidade. Segundo, se eu achar que tá bom, os outros vão achar que não. Terceiro, eu não vou correr atrás porque ninguém vai se interessar, né? A gente coloca barreiras nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Então, poxa, por que não arriscar? Por que não fazer o melhor e correr atrás, né? Porque as coisas acabam dando certo. E, né, se alguém se interessar assim, hoje, onde é que eu compro o teu livro? Infelizmente, né, por conta das questões aí que a Pini passou, ele não está mais sendo produzido. Eu tenho que até ver como é que isso vai seguir. Mas você vai encontrar aí na estante virtual, né, alguma cópia já usada, né, do livro. Eu compro alguns livros usados, né, de tempos em tempos, aí sempre vem imperfeitos, mas infelizmente ele não está tendo novas tiragens, eu tenho que pensar aí, daí para frente, o que mais vem. E eu comentei que foi o primeiro livro porque eu participei de alguns outros, não como autor principal, mas como contribuição, né, como colaborador, fazendo um capítulo e tudo mais. E no futuro eu tenho certeza que novos outros virão, já tenho várias ideias que eu não consegui ainda tirar do papel, mas vem novidades por aí. Então, gostou da história? Né? Já passou por algo parecido de achar que um projeto seu, uma iniciativa não ia para frente e com tantos nãos que você recebeu, de repente pensou que, olha, acho que não vai dar, né? Deixa aqui nos comentários e não esqueça, como eu falei, de ativar o sininho, seguir o canal,
curtir esse episódio, né? É muito importante para a relevância dentro do YouTube, para que ele sugira o vídeo também para outros profissionais da gestão de projetos, gestão de construção. E não deixe de indicar livros aqui para o nosso clube. Vamos ver aí, né, nas próximas semanas quais serão os escolhidos para o nosso bate-papo. Então também deixe seus comentários aí nas suas recomendações, ok? Acredito nos seus projetos, tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Um abraço e até a próxima.